Este ano foi a primeira vez que eu senti um retorno fortíssimo para a causa palestina, pelas mídias sociais. Fortíssimo. No Twitter, eu postei, sem a menor pretensão, 2 livros de judeus que escrevem sobre a causa palestina, do Ilan Pappé e da Judith Butler. Postei. Aquilo viralizou de uma tal maneira que eu falei, gente, não acredito. E assim, e a partir daí, o meu Twitter, que era um Twitter muito caseiro de amigos da ciência política, que fizeram ciências sociais comigo na década de 80, 90, muito, muito caseiro mesmo, porque assim, ali eram os companheiros de luta desde sempre da faculdade. Muita gente começou a olhar, a falar, a perguntar, e eu passei uma semana postando livros sobre a causa palestina. Eu nunca vi isso. Em 2014, eu escrevi uma moção na Associação Brasileira de Antropologia pró-Palestina, eu senti uma tensão muito grande de antropólogos. Era uma coisa assim, velada, uma coisa tensa. Foi a primeira vez que eu fui a um congresso de antropologia e me senti desconfortável. Eu e os meus colegas que escrevemos a moção pró-Palestina, que foi aprovada, que foi lida e tal, mas não senti o mesmo impacto que eu senti nas redes sociais nessa situação. Então, o que eu acho que está acontecendo? A gente está comunicando melhor. Precisa se comunicar melhor, precisa falar o básico. É aquilo que eu estou falando. Se a gente não fala, as pessoas não têm noção de que é uma Nakba, porque não está no livro de história o que é a Nakba. Vai falar do Holocausto, vai falar do nazismo, mas quando chega na parte da Palestina, gente, passa muito passando, porque isso não é importante. Então, se nós, que somos da causa palestina, ficamos falando, não adianta, se a gente está falando para nós mesmos, a gente tem que simplificar, a gente tem que dar aula, com a beabá mesmo para as pessoas, né? É um roteirozinho, falar, olha, é assim. Então, por isso que eu citei os meninos aí com o Instagram, porque eles estão fazendo esse beabá. As pessoas estão lendo. Quando você começa a complicar, falar nome difícil, citar autores, a pessoa que está ali, ela tem a televisão vai falar o quê? Os radicais palestinos jogaram bomba em Israel. Gente, que bomba! Que bomba! Agora, quando você mostra uma foto do checkpoint, e aí você mostra, e você explica, olha, isso daqui, gente, não é migrantes, não, que estão chegando na Europa, isso aqui é para o muçulmano ir para o lado de Israel, que é para o lado dele, que a terra é dele. E aí, quando você começa a fazer esse beabá, as pessoas começam, epa, mas espera aí, isso é verdadeiro, professora? Você busca o vídeo tal, na página tal. Então, você vai instrumentalizando as pessoas. Então, a islamofobia é a mesma coisa. Ou a gente começa a educar as pessoas, a ensinar as pessoas a dizer, olha, muçulmano não come criancinha, a gente respeita todas as religiões, às vezes a gente respeita os profetas. Um dos pilares da fé islâmica é o respeito aos livros sagrados de Davi, o Evangelho, todos os textos do Antigo Testamento que veio antes do Alcorão. Isso é um pilar da fé. Um muçulmano não pode se dizer, não acredita nisso, né? Então, é fundamental que a gente faça o beabá para essas pessoas, porque eu acho que fazendo essa introdução de tudo, eu acho que esse conhecimento, ele passa a ser um conhecimento que é disseminado. Eu acho, Yasser, e é uma crítica que eu faço a nós, militantes, que eu faço na academia principalmente. A gente conversa com a gente não conversa para fora. Por que houve essa crise agora com a ciência? Porque na universidade estão todos pelados, fumando uma coisa. Gente, onde está essa festa, esse rolê, que eu perdi esse rolê, entendeu? Por quê? Porque nós não nos comunicamos com quem está do lado de fora. A gente fala para quem entende a nossa língua. A gente precisa falar para quem não entende a nossa língua. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Então, esse é o desafio que eu tenho como meta. Eu acho que, por exemplo, no ano passado, a gente fez, o Marcos está aí, ele pode dizer melhor, mas quantas lives a gente fez pelo Ibraspal? Quanto aquilo chamou a atenção? A gente fez live todo sábado. A gente tinha uma live, né, o ano inteiro, até pouco tempo. A gente deu um respiro agora, porque vão vir outros projetos, mas assim...
E aquilo, muita gente me ligava, mandava mensagem, professora, me passa um livro, tal, me passa uma referência, porque as pessoas começaram a ser alfabetizadas. E uma das coisas que eu sempre falava para os companheiros de Brasfal, vamos simplificar, vamos falar, sabe, de forma muito simplificada, porque as pessoas precisam compreender, né? E aí eu acho que só o conhecimento constrói, a revolução é do conhecimento. A revolução são com os livros, né? Você acabou de mostrar o livro de Hebron, que é um livro excelente, as pessoas precisam se debruçar nos livros e no conhecimento, né? A comunidade islâmica, se a gente pensar o Islã, o primeiro versículo que foi revelado foi Ícara, leia, né? Então, quando eu pergunto quantos livros se lê na Arábia Saudita, eu quero saber de verdade se aquele povo lê, porque é preciso ler. Né? Então, é lógico que vai prender o Tariq Ramadan, ele não pede debate, o homem que não pedia debate, porque o conhecimento, ele é a chave, né, de tudo. Se você não tem conhecimento, você não vai para o debate, você não leu, você não conhece aquela referência. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, e eu gosto muito da juventude, eu acredito nessa juventude, eu acredito nessa formação, né, a Nádia aí está de parabéns, assim, que é essa força, essa potência, que a gente precisa de uma nova geração, que ensine, né, que fale a respeito, né, porque antes também era uma coisa acusticada. Como é que você, né, tem a minha orientanda de doutorado, a Arjan, ela disse que veio conhecer a causa palestina aos 27 anos. Quer dizer, cadê o pai e a mãe que não falou da causa? Cadê a família? Né? É como uma religião, como assim? Você nasce na religião e a pessoa não te ensina? Então, a gente tem que ter um compromisso ético de transmissão de conhecimento, né? E eu acho que a gente teria evitado muitos ataques islamofóbicos. Se, por exemplo, em 88, quando eu entrei na mesquita, a primeira vez, eu encontrei uma pessoa só que falava português, em 88. Você imagina se as pessoas já falassem português em 88. A gente não estaria sofrendo esse processo de tanta falta de comunicação. É a cultura de contraste. Você falou da questão da cultura, a Nájua também. A cultura e religião, ela, do ponto de vista antropológico, a gente vê igual. A gente não separa cultura e religião. Por quê? Porque a cultura, a religião, ela se molda naquela cultura. Então, o modo como você é muçulmano, ele vai dialogar com se você é brasileiro ou não, né? Então, a relação que um brasileiro tem com a Tâmara, né, tira eu dessa análise, né, porque eu tenho uma relação muito profunda com a Tâmara, ela é diferente do que um árabe tem, né? Eu, por sinal, estou aqui do lado comendo Tâmara, né? Assim, eu paro, como a Tâmara e volto. Então, assim, é uma relação diferente. Então, culturalmente, na Europa, obviamente, esses franceses muçulmanos, eles têm uma formação que é diferente. Você vê como? Pela própria vestimenta islâmica, né? Como as mulheres na Síria vestem muito hijab branco, o outro preto, o outro longo, o outro assim, porque tem a ver com a cultura. Então, a religião se amolda nessa cultura. Por isso que era meu debate com o professor Ramadan, a gente sempre batia de frente, porque, obviamente, o filósofo vai separar galhos e bugalhos, e os antropólogos vão dizer, não, eu não posso pensar essa religião de Bali, né, da Indonésia. Eu fiz o Hajj em 2017. Você via a diferença dali de ser muçulmano da Indonésia, de ser muçulmano da Turquia, de ser muçulmano brasileiro. Você olhava o pessoal da Malásia, né, quem fez o Hajj sabe, é aquele pessoal concentradíssimo, né? Então, assim, você tem diferenças, porque a cultura, ela vai te dando, né, um certo molde, né? E é isso que a gente tem que compreender, é isso que a gente tem que respeitar, por isso que o pluralismo, ele é importante, o Islã já nasce plural, né? E aí eu acho que esses conhecimentos todos, eles acabam realmente combatendo a islamofobia e qualquer forma de agressão e de violência, e Palestina livre do rio ao mar, hoje.